Uma boa noite a todos, muita paz. Mais uma vez estamos aqui para mais um estudo do Evangelho. E na noite de hoje vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 4. Ninguém pode ver o reino dos céus, reino de Deus, se não nascer de novo. E teremos um tema, a necessidade da reencarnação, da encarnação, né? Também é um texto de São Luís, né? Então, vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai Celestial e rogar o amparo e o auxílio da espiritualidade amiga, do mentor da nossa casa, nosso irmão Abdu, e toda a falange do bem que nos auxilia e nos ampara e nos ajuda para que a doutrina espírita, os ensinamentos de Jesus, possam se tornar claro para todas as criaturas da nossa época. Então, vamos inicialmente ler um trecho, né, dessa mensagem, e em seguida a gente vai analisar, né, devagarinho, para que todos possam ter uma compreensão. E esperamos ter a intuição, a ajuda necessária para que a gente tenha palavras simples e esclarecedoras para o entendimento de todos nós. Então vejam só, essa parte que está nas instruções dos Espíritos, o item 25, Kardec inicia fazendo uma pergunta a São Luís. A encarnação é uma punição e somente os espíritos culpados é que lhe estão sujeitos? Entenderam a pergunta? Então, se a encarnação é uma punição, e se é uma punição, somente os espíritos culpados estão sujeitos à encarnação? Vamos à resposta de São Luís. A passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para que eles possam realizar, com a ajuda do elemento material, os propósitos cuja execução Deus lhe confiou. É ainda necessária para eles mesmos, pois as atividades que então se veem obrigados a desempenhar ajudam-os a desenvolver a inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve aquinhoar equitativamente a todos os seus filhos. É por isso que ele concede a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. Todo privilégio seria uma preferência, e toda preferência seria uma injustiça. Então, veja nessa resposta tão maravilhosa, né? E vamos tentar analisar cada ponto desse, que é muito significativo para nós compreendermos a justiça de Deus e compreender por que nós encarnamos no planeta Terra, né? Então, ele diz o seguinte, que a passagem dos espíritos pela Terra, essa vida corpórea, é necessário para que a gente realize as coisas que Deus deseja que nós executamos. E aí a gente precisa de um corpo físico para poder fazer as coisas. Aí a gente incorpora, né? Então a gente nasce para cumprir um propósito de Deus para todos os seus filhos. Então ninguém está aqui de graça, nem sabe por que está, ou qualquer coisa serve. Não. Nós estamos aqui para cumprir os propósitos que Deus colocou para todos nós. Porque o nosso Pai, Ele quer sempre o nosso bem, mas deseja também que nós aprendamos, evoluamos e cresçamos. Então, Deus confiou isso, e a única forma de a gente começar a fazer isso é executando. E o corpo é que permite que nós façamos as coisas. Da mesma forma, ela é necessário também, porque através das atividades que nós vamos exercendo,
nós vamos desenvolvendo a inteligência. Interessante, né? A gente começa a ver todo mundo igual, né? Simples e ignorante, porque é a justiça de Deus. Deus é justo, não iria privilegiar um filho e outro não. Então a nossa condição inicial é a mesma, todos nós. Somos crianças, né? Nascemos bebê, sem condições nenhuma, precisamos de uma mãe para poder nos cuidar, né? E todos os seres começaram assim. O próprio Jesus também nasceu da mesma forma, porque veio viver aqui na Terra. Então a Terra é um mundo ainda inferior, é um mundo ainda das primeiras encarnações que o Espírito vai tendo para poder o seu processo de uso do livre-arbítrio, desenvolver a sua inteligência, a sua capacidade, né? Já melhorou um pouco, já não é mais um mundo primitivo, todos nós já sabemos disso, né? Que os primeiros espíritos, sem nenhuma condição, vai para o mundo primitivo. Quando vem para a Terra, é porque já tem a condição de evolução maior. Então, essas atividades são necessárias para que a gente vá aprendendo, vá desenvolvendo. Quando a gente, por exemplo, vai cuidar de uma criança, vamos aprender uma série de coisas. Quando a gente vai aprender a trabalhar alguma tarefa na casa, no campo ou em qualquer situação, nós também vamos aprendendo uma série de coisas. E isso a gente vai desenvolvendo a inteligência para nos tornar mais capazes. Então, nosso ponto de partida, por Deus ser justo, é a mesma. E aí nós vamos cumprir as nossas obrigações e temos a mesma liberdade de ação. Então, essa liberdade de ação que Deus dá para a gente é o que se chama do livre-arbítrio. A liberdade de escolha, a liberdade de fazer. Então, todos nós temos isso. E se houvesse uma preferência de Deus por alguém, aí seria um privilégio. E um privilégio é uma injustiça. Então, Deus nem fez anjos, nem fez demônios. Fez todos nós simples e ignorantes. Então, os anjos não são uma classe especial. São seres como nós que se esforçaram no bem, aprenderam, evoluíram e se tornaram espíritos puros e estão num nível de angelitude, de perfeição, de pureza. Mas todo o nosso começo são idênticos, porque Deus é justo. Então, se Deus tivesse uma atitude de privilegiado, já não teria justiça. Não é isso? Então, continuando. A encarnação, para todos os espíritos, é apenas um estado transitório. O que é que significa isso? Que nós estamos aqui na Terra transitoriamente. Nós depois iremos retornar para a nossa pátria espiritual. Aqui nós viveremos enquanto nós precisamos aprender as coisas que a Terra oferece, tanto do lado intelectual como do lado moral. Ou seja, o lado intelectual é aqueles conhecimentos científicos, conhecimento da cultura, das letras, né, das ciências, tudo isso que favorece para que a gente tenha uma vida melhor. Aí isso é intelectual. Né? A gente vai crescendo, vai desenvolvendo. Né? Mas o lado intelectual não diz muita coisa não, porque a gente pode usar esse conhecimento para o mal. Quantas mentes, né, tão inteligentes que fazem tanta maldade, inventam tantas coisas ruins, né? Armas de destruição de massa, uma série de coisas negativas, né? Então a inteligência e o conhecimento científico, intelectual, não define. O que define é a nossa moralidade. Então nós precisamos também, aqui na Terra, aprender todas as virtudes que ajudam o nosso processo de crescimento.
Evidentemente que essa tarefa é uma tarefa que demanda muito tempo, porque temos muita área de conhecimento para a gente adquirir, né? E uma vida só não vai ser suficiente para todos nós, né? Então, aqui é transitório. Nós nascemos, envelhecemos e vamos para outros locais. Se a gente ainda ficou necessitando de aprender alguma coisa da Terra, a gente retorna. Se a gente também ficou com alguma outra pendência de atitudes erradas, nós também voltamos para reparar. Então aí vamos ter esse ciclo que nós chamamos de reencarnação nesse processo de crescimento, né? Agora, é uma tarefa que Deus lhe impõe no princípio da existência, como a primeira forma, a primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Os que executam essa tarefa com zelo sobem rapidamente e de maneira menos penosa os primeiros degraus da iniciação e gozam mais cedo o resultado do seu trabalho. Então, nós temos, né, como essa oportunidade de viver aqui e fazer as experiências para provar para Deus como nós estamos usando a nossa potencialidade de livre-arbítrio. Como é que eu uso? Se eu uso para o bem, se eu aprendo as coisas necessárias, se eu faço as tarefas com zelo, então o que ocorre? Mais rapidamente eu obtenho bons resultados. Ou seja, assimilei os conhecimentos, pratiquei os conhecimentos, vivenciei, e a partir daí eu tenho a nossa recompensa. Mais rapidamente eu estou evoluindo, mais rapidamente eu estou crescendo naquilo que Deus me pediu para eu aprender aqui na Terra. Aí eu tenho um merecimento, né? Já os que fazem ao contrário, mau uso da liberdade que Deus concedeu, retarda o seu progresso. E assim que por uma obstinação podem prolongar indefinidamente a necessidade de se reencarnarem. E é então que a encarnação se torna um castigo. Vejam só como é interessante, né? Eu posso fazer as escolhas boas, sempre no bem, que vai me proporcionar um aprendizado maior, uma evolução maior nos meus valores, nas minhas virtudes, e aí eu cresço mais rapidamente. Mas se eu me obstinasse no mal, o que vai acontecer? Eu vou prolongar indefinidamente, a gente não tem nem ideia, né? Uma coisa indefinida, que não sabe quantas vão ser, vai depender do nosso esforço de mudança, né? Porque nós vamos precisar voltar novamente à Terra, encarnar-se novamente num outro corpo, e aí a gente vai precisar reparar aquilo que nós fizemos, ou que deixamos de aprender na nossa vida aqui. E aí o que é que ocorre? Eu não vou poder sair daqui enquanto não aprender tudo que for necessário, e nem quando eu reparar tudo que eu me responsabilizei. Então, é necessário que a gente possa desenvolver esse esforço, porque senão, para mim, eu vou achar que é um castigo. Meu Deus, estou indo para ir para um mundo melhor e não consigo. É um castigo de Deus? Não. É um castigo pela minha negligência, pela minha não perseverança no bem, não me esforçar em trabalhar no bem, em aprender as coisas boas, em praticar as coisas boas. Então, essa encarnação se torna só um castigo quando eu sou negligente, quando eu estou preso ao mal e quando eu não estou fazendo nada, nenhum esforço para me melhorar. Aí se torna um castigo. E é uma coisa bem interessante que nós temos um exemplo muito comum que a gente possa compreender isso na nossa vida comum aqui. Vejam só,
Uma comparação vulgar nos fará melhor compreender esta diferença. O estudante não atinge os graus superiores sem ter percorrido a série de classes que eu levo até lá. Essas classes, por mais trabalho que exijam, são um meio de atingir o fim e não uma punição. O estudante laborioso abrevia a caminhada, encontrando menos dificuldade. Acontece ao contrário com aquele que negligencia e a preguiça obriga a repetir certas classes. Não é, porém, o estudo que constitui uma punição, mas a obrigação de recomeçar em cada classe. Então, da mesma forma como é na escola normal, que todo mundo passamos, né, por situações dessas, né? Para a gente chegar a um curso mais elevado, tem que passar primeiro ano, primeira série, segunda série, terceira série, quarta série, quinta série, sexta série, né? Aí eu vou permitir ir para um segundo grau. Não, vai para primeira, segunda e terceira. Eu não me lembro bem como está essas coisas, né? Que meu tempo é antigo. Fundamental 1, Fundamental 2 e ensino médio. Fundamental 1, Fundamental 2 do ensino médio, né? Então, se a gente não passa num desse ano, não tem santo, não. Aqui a gente até enrola, né? Pede ponto aos professores, faz uma coisa assim, faz um trabalho para compensar e enrola dali, enrola daquela. Tem uma legislação que permite, favorável, não pode ficar muito reprovado, mas na lei de Deus é justa, não tem essas coisas não. A gente precisa passar quando verdadeiramente aprender. Então, o não passar ou estudar é um problema? Não. É a regra natural para que a gente possa aprender todas as coisas, né? Quando eu não passo de ano, é porque eu não fiz corretamente os meus estudos, as minhas tarefas, aquilo que eu deveria aprender. Então, da mesma forma é para a vida eterna. Então, se nós deslocarmos isso para a encarnação, é como se estivesse aqui numa sala de aula, vivenciando as experiências desse ano de aula. Esse ano é uma vida, gente. Essa vida nossa está sendo isso, né? Mas se eu não aprender o que for necessário daqui dessa vida, aí eu vou precisar vir de novo. Agora eu castigo por quê? Porque foi todo mundo reprovado? Não, só fui eu. Por que eu me reprovei? Não agi com presteza, fui negligente, preguiçoso, fui uma série de outras coisas que não era o correto para estar na sala de aula, vivendo, aprendendo, estudando. Percebe? Então o castigo não é a vida, não é a encarnação, não é a sala de aula. O castigo é para aqueles que fazem mau uso. Aí eu castigo. Porque já pensou, todo mundo foi para outra turma e eu fiquei aqui. Quando eu vou pegar vocês na mesma turma, se eu continuar atrasado, nunca. Ou vai demorar tanto tempo que vocês vão se formar, vão se aposentar e eu ainda estou aqui tentando passar de ano, né? E vocês veem como na escola a gente tem isso, né? É uma coisa bem interessante que chama, não na escola normal, mas eu me lembro bem na faculdade, é o que chamava de jubilado. Aquelas pessoas que ficavam levando pau. Menino, não esperam 10 anos não, 10 anos é o limite. Se não passar, você não é apto para isso, é jubilado, né? Só que Deus é um Pai amoroso e bom, não vai fazer jubilamento da gente, vai dar nova oportunidade. Agora, evidentemente que essa nova oportunidade, quando chega a um nível desse, vai ser num mundo mais inferior, para que a gente possa agora ter raça para trabalhar e vencer. E vai haver um momento desse, que a gente vai conversar no outro dia sobre esse tema, sabe? Dessa questão de jubilamento que Deus vai dar com a transformação do nosso planeta. Então, o importante é nós compreendermos que a vida na Terra
é uma escola, onde nós somos, por dever, alunos da vida, para aprender sobre o bem, sobre como ajudar as pessoas, desenvolvendo a caridade, o amor, a indulgência, a compreensão e todas as virtudes que nos fazem criaturas melhores. Isso é que o nosso Pai Celestial deseja de nós. E aí, quando a gente está trabalhando nisso, aí mais rapidamente a gente vai aprendendo, nossa vida torna-se mais fácil, as pessoas em volta de nós estão melhor e nós ajudamos mais. Porque uma coisa muito importante que nós precisamos ter é a compreensão. Como nós somos seres eternos, não somos seres só material, o que ocorre? Nós temos uma capacidade mental de criação. Então, pelo meu pensamento, pelo meu sentimento, eu emito aquela energia. Se é uma energia boa, ela vai e volta para nós. Se é uma energia ruim, ela também vai e volta para nós. Então, precisamos compreender que precisamos aprender as coisas boas, vivenciar, para que sempre possamos emitir energias boas e aí receber essas dádivas de Deus pelo retorno do que nós plantamos, porque só colhemos aquilo que nós plantamos. Então, interessante que a gente possa entender que, na verdade, a encarnação não é uma punição que estamos sujeitos só aos espíritos culpados. Encarnação é uma oportunidade para que nós possamos aprender, nos melhorar, reparar os nossos males e crescermos como seres filhos de Deus. E um dia nós todos sermos anjos. Um dia seremos anjos, todos nós. E o tempo vai ser fruto dos nossos esforços. Quem se esforça mais rápido, né, com mais presteza, com mais amor, com mais caridade, esses vão alcançando mais rapidamente, subindo nessa escala de crescimento espiritual. E aí, tem uma coisa bem interessante, que São Luís fala, né? É o que o homem é que se passa com o homem na terra. Para o espírito do selvagem, que está quase no começo da vida espiritual, a encarnação é o meio de desenvolver a inteligência. Ou seja, a gente, como nasceu todos nós simples, ignorantes, né? Nós não temos saber nenhum. Nós estamos aqui começando a ver as coisas. Tudo aquilo é novidade. Não tem uma inteligência desenvolvida, uma capacidade. Então, o que acontece? Nos mais primitivos, a gente, com a encarnação, a gente vai tendo a oportunidade de aprender. Veja a humanidade, aprendeu a conhecer o fogo, a defender das intempéries, dos animais, foram desenvolvendo uma capacidade de inteligência. Aí, para isso, inventaram, né, as ferramentas, inventaram como fazer fogo, e foram desenvolvendo mais as suas casas, as suas cabanas, o deslocamento das áreas que tinham alimentos, e aí vai uma capacidade de compreensão crescente. E interessante, né, que esse conhecimento não morre. Por que não morre? A pessoa não morreu? Aquele conhecimento ficou com o espírito. Então, aquele espírito que retorna novamente numa nova vida, já tem essas lembranças daquilo que ele já aprendeu. E se aprendeu verdadeiramente, aí, meu amigo, ele não esquece nunca. Não esquece nunca. Então, nas primeiras encarnações, é para desenvolver a inteligência. Mas para o homem esclarecido, em que o senso moral está largamente desenvolvido e que se vê obrigado a repetir as etapas da vida corporal, cheia de angústia,
enquanto já podia ter atingido o fim, é um castigo, pela necessidade em que se acha de prolongar a sua permanência nos mundos inferiores e infelizes. Vejam, a mesma coisa, mas que para umas pessoas que ainda estão muito primitivo, é uma condição boa. Mas aqueles que já têm um nível de conhecimento, um grau de evolução, a encarnação, aqui na Terra, é um sofrimento. Por quê? Porque nós vamos viver uma situação de angústia, uma situação de necessidades, que nós estamos prolongando por conta das nossas imperfeições. Então é como a gente, me lembrava muito disso, a gente estava na escola técnica, aí lá em determinado ano, aí juntava com os repetentes na nossa turma, né? Aí lá vinham aquelas pessoas chateadas, abusadas com os professores que reprovou, né? Que era muito durão, não sei o quê, né? Chateado porque as pessoas gozavam com ele, os que passaram. Mano, tu ainda estás aí, e não sei o quê, né? Então, uma série de constrangimentos que eles passavam por conta de ter sido reprovado. Então, como é que eles se sentiam? Né? Mal. Da mesma forma, as pessoas que estão reencarnando e já têm um certo grau e vêm vivenciar os mesmos sofrimentos e as mesmas agonias, ele tem uma oportunidade interessante aí, né? É a bondade de Deus está dando. Mas ele pode ter uma atitude boa ou ruim. Por exemplo, uma atitude boa, se resignar e agora ter vontade de aprender, fazer as coisas certinhas para poder passar adiante, né? A outra coisa, a gente se revoltar, né? Ao invés de a gente entender, olha, na vida anterior eu não fiz boas coisas, agora eu vou me esforçar e ter resignação, eu me revolto para Deus porque está passando uma série de coisas. E muitas vezes a gente se diz, né? Não sei porque estou passando por isso, não me lembro de nada de que eu fiz na outra vida, né? Então são situações em que, mesmo sendo uma prova para a gente, uma expiação, eu ainda posso me tornar renitente ao erro e me revoltar, ou ter uma atitude boa, buscar aprender agora com mais serenidade, com equilíbrio, e também fazer com que eu agradeço a Deus que tudo que eu estou passando é uma coisa útil, uma coisa que está me ajudando a eu desenvolver aquilo que eu não consegui nas vezes anteriores. Então, por exemplo, eu nasço numa família, que família é essa? A família em que eu tenho débitos, a família que eu já briguei em outras vezes, e eu venho com a minha má tendência de querer brigar, né? Mas eu preciso vencer a minha má tendência e tornar aquela inimizade uma amizade. A isso eu estou fazendo o quê? Me recuperando, fazendo as pazes com as leis de Deus. Mas se eu continuar com a minha animosidade e as intrigas e tudo mais, vou fazer com que eu retarde mais uma vez. E aí eles continuam e nós ficamos novamente, uma nova oportunidade para vivenciar essas mesmas situações, até aprendermos. Daí, a gente leva muito mais tempo e se torna um castigo. Mas aquele que, ao contrário, trabalha ativamente para o seu progresso moral, pode não somente abreviar a duração da encarnação material, mas franquear de uma vez os graus intermediários que o distanciam dos mundos superiores. Ou seja, aqui na Terra nós temos uma gama de conhecimento, uma gama de vivências, onde a gente vai desenvolver uma série de virtudes que a gente aqui, o mundo oferece. Bom, mas é como uma escola, tem um limite. Então precisamos, após nos habilitar em todo esse saber, em todas essas virtudes, ir para um mundo melhor, onde eu vou aprender coisas novas, mais superiores. Então aquele que está se esforçando, mais rapidamente alcança esse merecimento de ir para um mundo melhor. E aqueles que estão presos
vão ficar dificultando cada vez mais o seu trabalho e fica preso. Daí muitos pensam que a reencarnação seja uma coisa eterna. Não é. A gente é com o objetivo de recuperarmos o nosso tempo perdido, a nossa aprendizagem, né? Então, aí faz uma pergunta bem interessante aqui, vê só. Os espíritos não poderiam encarnar-se uma só vez no mesmo globo e passar suas diversas encarnações em esferas diferentes? Ou seja, a gente encarna só uma vez aqui e da outra encarnação já ser no outro local, no outro mundo superior. Aí São Luís responde: esta opinião seria admissível se todos os homens estivessem na Terra exatamente no mesmo nível intelectual e moral. As diferenças entre eles, desde o selvagem até o homem civilizado, revelam os graus que tem a percorrer. A encarnação, aliás, deve ter uma finalidade útil. Ora, qual seria a finalidade das encarnações efêmeras das crianças que morrem em tenra idade? Então, bem interessante, né? Se nós observarmos como é a vida na Terra, as diferentes graus de evolução de cada pessoa, aí vê que tem desde o selvagem até as pessoas cultas, civilizadas. Então, na verdade, o nosso mundo tem um leque muito grande de níveis diferentes de pessoas, de espíritos. E é permitido aqui no planeta vir desde o selvagem até a pessoa culta, erudita e benevolente, né? E todas as outras virtudes. Então, no planeta Terra, não dá para uma só encarnação a gente atingir todo o saber, todo o conhecimento, todas as virtudes, numa só vida. Por máximo esforço que a gente faça, nós precisamos vir várias vezes, tá certo? E essa segunda pergunta: qual é a finalidade dessas encarnações tão breves, né, efêmeras, das crianças que morrem na eternidade? Teria sofrido sem qualquer proveito, nem para elas, nem para os outros? Deus, cujas leis são todas soberanamente sábias, nada faz de inútil. Pelas encarnações no mesmo globo, quis que os mesmos espíritos se ponham de novo em contato, tendo assim a ocasião de reparar suas faltas recíprocas e, tendo em conta as suas relações anteriores, quis ainda fundar a sua base espiritual, os laços de família, apoiando-se numa lei natural, os princípios de solidariedade, fraternidade e igualdade. Então, vejam só, né? Então, essas encarnações de crianças que vão ter idade, né, novinha já volta para o mundo espiritual, ali tem um ensinamento tanto para aquele espírito da criança, como também para os pais, porque Deus não faz nada inútil. Então, aquilo ali tem a ver com a histórico do ser. Se aquela criança foi uma pessoa que fez mau uso da sua próprio corpo, antecipou através de vício, através de alguma coisa, e eliminou a sua vida antes do tempo, numa vida anterior, né? Quando volta, ela vem complementar o tempo que precisava passar da Terra para poder recomeçar, porque a vida não nos pertence, pertence a Deus. Nós não podemos nos suicidarmos, tirar nossa vida a nosso meu prazer. Para os pais, é uma situação em que eles estão vivenciando algo que precisava. Por exemplo, muitos não queriam nem ter filhos, passou a vida na alegria, sem interesse nenhum, nunca se ligou com os filhos, né? Aí agora tem um filho e perde logo cedo, para poder dar valor à vida do próximo, de uma criança. Então Deus não faz nada de graça, sem objetivo.
tudo tem uma função. E como ele é perfeito, atua num momento, resolve 2 problemas de uma vez só. Né? Para a criança, que fez mau uso da vida, para os pais, que não fez a sua atividade correta durante as outras encarnações. Então, tudo é sábio no que Deus faz, e perfeito, porque Ele é a perfeição absoluta. Então, as encarnações no mesmo globo é necessário também, porque aí a gente vai entrar em contato com aquelas mesmas pessoas que nós prejudicamos, que nós deixamos de fazer as coisas corretas, e aí nós temos a oportunidade de reparação, de transformação das inimizades em amizades. Então, uma coisa muito importante para a gente entender, né? Não adianta a gente fazer mal, porque esse mal depois vai voltar para nós e nós vamos precisar reparar. Além disso, uma coisa muito importante é que vai aumentando os laços espirituais, os verdadeiros laços de família. Então, vem família de espíritos que se unem, e nós vemos a beleza que é, né? Famílias que são unidas, têm um amor enorme, se amparam mutuamente, se sentem bem, né? Enquanto as outras famílias, esse laço não existe, é intriga, é briga, é confusão, que demonstra que não há um laço espiritual nessa família, né? Então, nessa volta nas famílias, na reencarnação, vai se desenvolver o quê? As virtudes, né? Os princípios da solidariedade, da fraternidade e da igualdade. Então, a encarnação, na verdade, não é só uma punição. Será punição para aqueles espíritos ainda embrutecidos no mal. Mas é uma oportunidade de crescimento para todos os espíritos que Deus criou e está nesse processo de evolução. Então, quando nós estivermos no mundo melhor, no mundo superior, aí não vamos mais necessitar, né? Quando estiver nos mundos superiores. Mas enquanto for mundos ainda inferiores, nós estaremos com uma encarnação, como um processo natural, porque como nós falhamos, Deus nos dá mais oportunidade das nossas vidas. Muita paz. Vamos agradecer ao nosso Pai Celestial por essa oportunidade dos estudos e rogar que Ele derrame sobre todos nós seus frutos de paz, de harmonia, de equilíbrio, que serena nossas mentes, os nossos corações, que nos encha de energias de saúde, de equilíbrio e de muita paz. E que essa paz, essa luz, permaneça conosco durante toda a semana. Que assim seja.